Olá, seja bem-vindo ao Montecast, eu sou o Bruno Monte e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e se você estiver ouvindo esse podcast pelo Spotify, já começa a seguir a gente por lá também, que você vai ser avisado toda vez que tiver um podcast novo, beleza? Eu também tenho um canal no Telegram que eu posto insights, posto dicas, coisas exclusivas por lá. Então depois vê aqui na descrição do vídeo que tá o link pro canal no Telegram, combinado? Então vamos pro podcast de hoje. Seguinte, cara, essa pauta é uma pauta que eu sei que tá na mente de muita gente que tá começando. Cobrar ou não no começo da carreira? Você aí, tá começando a fotografar agora. Essa dúvida passa pela sua cabeça? Sobre qual é o momento certo de começar a cobrar? Será que eu deveria começar a cobrar agora? A gente vai começar a falar sobre isso hoje. A gente vai falar o episódio inteiro sobre isso, então fica ligado que tem muita coisa bacana. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é como foi comigo. Eu comecei fotografando sem cobrar. Meu primeiro passo foi construir um portfólio. Por quê? Eu não achava que fazia sentido eu começar a cobrar para fotografar um casamento, para fotografar um evento de família, que eram basicamente as duas coisas que eu fazia bem no início, se eu não tivesse feito ainda, se eu ainda não tivesse o mínimo de trabalho ali que me desse confiança e que eu pudesse mostrar para o outro que eu era capaz de resolver aquele problema, que era capaz de resolver aquele assunto fotográfico, vamos dizer assim. Então, antes de eu começar a cobrar, eu investi tempo na construção do meu portfólio. Pensa comigo, se você precisa de um fotógrafo para fotografar o seu casamento ou para fotografar a festinha infantil da sua filha, por exemplo, você contrataria alguém, você pagaria para um profissional que nunca fotografou aquele tipo de evento antes? É difícil, né? É complicado você ter esse tipo de confiança, a não ser que você já conheça aquela pessoa, mas aí é um outro caso. Pois é, por isso que eu acho justo que antes de você começar a cobrar, você elabore um portfólio. E aí vem uma armadilha. Muita gente fica preso a essa fase do portfólio durante meses e às vezes anos, porque precisa do portfólio perfeito. E alguém precisa te dizer isso. Você não precisa de um portfólio perfeito para começar a fotografar. Exatamente isso, você não precisa. Quando você está começando, as pessoas sabem que você está começando. Então elas sabem que o seu portfólio não vai ser igual do fulaninho que já está fotografando aquilo há 10 anos. Elas sabem que às vezes vai ser compatível com o tempo que você tem na fotografia ou vai superar as expectativas. Às vezes você tem pouco tempo de fotografia, mas o seu portfólio já é muito bom para você, já é muito bom para o tempo que você fotografa. Então, quando você começar a pensar em querer cobrar, invista um tempo na criação do seu portfólio, mas não fique preso em criar o portfólio perfeito. Eu separei um passo a passo de alguns elementos que te facilitam para começar a cobrar no início da carreira. Vamos lá. Primeira pergunta, você já tem algum portfólio, mesmo que seja pequeno, nessa área que você quer atuar? Como você constrói esse portfólio? Essa é uma pergunta boa. Tem muita gente que pensa, poxa, mas para eu construir um portfólio eu preciso trabalhar, mas para eu trabalhar eu preciso de um portfólio. E não é bem assim. Quando você está começando a fotografar, você pode se oferecer para fotografar aquele tipo de evento que você quer depois ser pago para fotografar. Se você quer fazer festa infantil, você pode se oferecer para seus amigos que vão fazer a festinha do filho, festinha da sobrinha, enfim. Você pode se oferecer para fotografar aquela festa de graça. Fala, olha, eu estou começando, eu estou precisando de portfólio. Seja sincero. É ideal que você seja sincero nesse início. Olha, eu estou começando, eu estou precisando de portfólio, um portfólio bacana. Eu vi que essa festa vai ser muito legal e tem a ver com o tipo de trabalho que eu queria ter no meu portfólio. A gente pode fazer um combinado? Eu fotografo essa festinha de graça e depois eu te entrego as fotos. Você não vai ter gasto nenhum com isso. O que você acha? Provavelmente a pessoa vai topar, se ela já conhecer você, principalmente. Então faça isso. Invista tempo fazendo a curadoria dessas fotos, fazendo o tratamento dessas fotos. E só publique aquelas fotos que você realmente quer vender. Não adianta você publicar fotos que transmitem uma atmosfera contrária àquela que você quer vender. Se você quer vender festa infantil, você precisa mostrar que você está pronto para fotografar a festa infantil. Se você quer fotografar casamento, você precisa mostrar no portfólio que você está pronto para fotografar casamento. É assim que funciona. É a mesma coisa de você chegar num restaurante.
Você chega num restaurante, você não às vezes dá uma espiadinha no prato da mesa ao lado, assim, pra dar uma olhada pra cara, assim, às vezes pergunta até o garçom, pô, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali que eles pediram? E às vezes se tem uma cara boa, se é uma coisa que te agrada visualmente, você vai querer igual. O portfólio tem uma função parecida. Às vezes a pessoa quer bater um olho e falar assim, pô, legal isso aqui é bacana. Para construir esse portfólio, esse início de construção do portfólio, tem um detalhe que pouca gente fala e que é imprescindível que você tenha em mente. Você precisa colocar a sua cara no mundo. Você precisa da sua cara para bater. Quando você começa, muita gente vai te criticar, muita gente não vai gostar de você, muita gente não vai te seguir, muita gente não vai te dar like, muita gente não vai salvar suas publicações, muita gente vai olhar e vai falar assim, ai, nossa, esse trabalho é feio. E tudo bem, as pessoas têm esse direito. Você não pode gastar a sua energia em pessoas que não gostam do seu trabalho. E isso não vale só para quem está começando, vale para quem tem anos de carreira. A sua energia precisa ser investida em quem te dá retorno. Quem te dá retorno é quem te paga. São os seus clientes, são aquelas pessoas que admiram o seu trabalho, são aquelas pessoas que trazem para você um retorno que você está esperando. Então, invista energia nas pessoas certas. Se tem pessoas que te odeiam, tem pessoas que não gostam, simplesmente, odeiam às vezes é muito forte, mas pessoas que não gostam do seu trabalho, tudo bem. Deixa elas para lá, não perca tempo com elas. Gaste seu tempo com as pessoas que realmente gostam do seu trabalho. E para você ter esse termômetro, para você fazer essa medição, você precisa colocar o seu trabalho no mundo, cara. Você também não pode ficar escondendo as coisas que você fez. Se você já fotografou, até quando você vai ficar inseguro de mostrar o seu trabalho para as outras pessoas? Tem muita gente que já está pronto para começar a cobrar pelo seu trabalho, mas não faz isso por pura insegurança, porque acha que ainda não está pronto. Ela acha que ainda precisa de mais tempo. Você acha que precisa de mais tempo para começar a cobrar? Você acha que precisa de mais tempo para que as pessoas confiem em você? Às vezes você está pronto, às vezes você já pode começar a trabalhar, só que você está tão inseguro que você não consegue enxergar isso. Então é imprescindível que nesse início você coloque o seu na reta, como dizem. Você coloque a sua cara no mundo, se exponha. É isso aí, cara. Como você quer que o cliente coloque a mão no bolso, te dê um dinheiro para você desempenhar lá o seu serviço, sua função, se você não está disposto a se expor para ser julgado? Não faz o menor sentido isso para mim. Você precisa se expor para que você tenha a mínima coerência com a disposição que o seu cliente vai ter com você no início. No início da sua carreira, muita gente vai te contratar porque você é mais barato. Muita gente vai te contratar porque falando assim, olha, ele fotografa legal, ele não é o melhor do mundo, mas também ele não é ruim, ele é mais ou menos. Acho que ele é porque ele está começando, ele é esforçado. Vamos contratar porque acho que a gente pode economizar nisso agora. E aí você vai lá, vai pegar esse cliente e vai dar o seu melhor, vai fazer o seu melhor trabalho ali. E aí esse cliente vai ficar surpreso, porque ele vai olhar e vai falar assim, nossa, pô, eu pensei até que fosse mais ou menos, mas essas fotos estão muito boas. Esse cliente provavelmente vai falar para outras pessoas, olha, tem uma pessoa aqui, porque essas famílias com crianças, elas conhecem outras famílias com crianças, seja na escola, na creche, no inglês, no cursinho, elas se conhecem. E o assunto de resolver festas infantis, por exemplo, é um assunto recorrente. Você está sempre precisando de algum fornecedor para preencher essa lacuna. E quando você tem alguém que te surpreende positivamente, você tem vontade de falar. Eu tenho vontade de falar. Quando você pede uma coisa no iFood e você não está nem com muita expectativa e o negócio chega numa embalagem bacana, alguém escreveu uma coisa para você, a comida vem bem embalada e ainda é muito gostosa e o preço foi bom, você não tem vontade de ir lá e deixar uma avaliação boa ou pelo menos falar para alguém, cara, eu comi tal lugar, pede que você não vai se arrepender? A mesma coisa acontece quando alguém contrata o seu trabalho e tem essa sensação de que, cara, foi muito bom pro dinheiro que eu desempenhei para contratar aquilo ali. Foi muito bom pro dinheiro que eu paguei. E é isso que você precisa causar com o seu portfólio. Seu portfólio não vai ser perfeito, mas ele vai ser, o seu resultado, quando você for contratado nas primeiras vezes, precisa ser muito bom para aquilo que as pessoas estão esperando de você. Essa é a chave que você precisa virar, que muita gente não entende.
O seu trabalho no início não vai ser o melhor do mundo, mas você pode fazer com que o seu trabalho seja excelente para aquela pessoa que te contratou. Então, beleza, a primeira dica foi: crie um portfólio, mas não exija que ele seja o melhor portfólio do mundo. Crie um portfólio adequado ao tempo que você tem de fotografia e coloque a cara para bater. Beleza, agora vamos à segunda dica. Você tem alguma noção de quanto cobrar? Você já parou para pensar nisso? Porque você precisa ter essa noção. Você não pode simplesmente arbitrar um valor que você acha caro ou barato, enfim. Você precisa ter uma noção também de mercado. Se você tem um produto ou um serviço que é similar a um serviço ou produto que já seja vendido por aí, então você pode ter uma noção, uma ideia de quanto você pode cobrar pelo seu trabalho. Não é que você vai ter que cobrar aquilo, não. Até porque na fotografia a gente tem muitas variáveis. Cada pessoa fotografa de um jeito, tem um olhar, tem uma linguagem. Então, cria-se uma atmosfera até subjetiva. Tem pessoas que pagam muito mais para ter, às vezes, um ensaio fotográfico que, às vezes, ela poderia contratar um excelente fotógrafo pagando muito menos, mas é que elas gostaram daquele fotógrafo. Mas você que está começando não tem que pensar nisso. Você precisa pensar de uma forma prática. A formação de preço para quem está começando quase sempre é muito complexa. Quando você está começando, pega essa, quando você está começando, o ideal é que você simplifique ao máximo tudo. Você simplifique os seus processos, simplifique a forma de fazer backup, simplifique a forma de tratamento, simplifique o seu workflow, simplifique a forma que você faz, que você prospecta, simplifique tudo, porque isso vai te dar velocidade para crescer. Se você começar a transformar um negócio que ainda não está nem de pé em uma máquina lenta e grande, vai ser difícil para que você ganhe forma e cresça numa velocidade aceitável. Deixa para pensar nessas variáveis quando você tiver maior, beleza? Agora no início não. Pensa o seguinte, existem pessoas que têm um trabalho similar na sua cidade. Existem pessoas que executam um trabalho que você quer executar para o público que você quer executar na sua cidade nesse momento? Se sim, quanto essas pessoas cobram? Quanto geralmente é o valor que essas pessoas cobram? A partir desse momento você começa a ter uma ideia. Se o cara que é o top da minha cidade cobra X, eu estou começando agora. Faz sentido eu cobrar X também? Será que as pessoas vão estar dispostas a pagar X também? É uma questão que você precisa se responder. Eu poderia falar para você aqui agora que talvez se você fizesse um trabalho similar e cobrasse menos, as pessoas veriam vantagem em contratar você. Porque você é um nome novo, você ainda não passa tanta confiança quanto aquela pessoa que já está estabilizada no mercado e você precisa ganhar mercado, você precisa de market share. E você está começando agora, você vai precisar de um apelo que não seja só o seu trabalho. Só o seu trabalho não vai sustentar uma empresa. Tem muito fotógrafo. Olha, o grande clichê é uma pessoa que é muito talentosa, mas que não sabe se vender. Aquele gênio, mas que é recluso, que tem aversão a vender o seu trabalho. E, na verdade, não é assim que funciona. A gente está falando de uma fotografia comercial e está falando de uma empresa. Se você está pensando em como sustentar a sua empresa desde o início, você vai precisar em vender e ponto final. Você precisa pensar nisso. Você não tem que pensar só com a cabeça de fotógrafo. O fotógrafo de hoje em dia, que pensa só em fotografar, já era. Ele está falido. Ele não vai conseguir sustentar a empresa dele. Um fotógrafo ele precisa pensar além de fotografar, porque fotografar bem é o mínimo que ele pode fazer. Saber todas as regras de composição, para depois quebrar essas regras, saber operar bem uma luz artificial, a luz natural, dirigir o casal, isso é o mínimo que se espera de você. Mas para você conseguir sustentar a sua empresa, meu amigo, você vai precisar vender. E para aprender a vender, você vai ter que estudar marketing, você vai ter que estudar relacionamento, você vai ter que estudar vendas. Então é importante que você pense nisso desde o início, para que você crie uma empresa sustentável. Preciso te tranquilizar também com um outro aspecto. Esse preço que você começa agora, esse preço que você começa a cobrar agora, não vai ser o preço que você tem que cobrar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quando você já estiver muito mais confiante. Mas, se você fizer um preço agora que seja irrisório, que seja um preço ridículo frente aos seus concorrentes, daí a importância de fazer pesquisa de mercado. Se você fizer um preço ridículo agora,
vai ser difícil depois você moldar esse preço. Esse é o seu preço inicial, você vai mudar ele várias vezes durante sua carreira, você vai ver isso. Mas ele precisa ter coerência com o seu portfólio e com o público que você está querendo atingir nesse momento. Não adianta você querer atingir um público não, que você pode imaginar um público rico, mas um público X e você fazer um preço que esteja compatível com o público Y, porque aquele público X vai achar caro demais. Você precisa, quando fizer a sua pesquisa de mercado, pesquisar os fotógrafos que atinjam aquele público que você quer atingir também. Você precisa ter essa comparação. O nome disso é benchmark. É quando você tem uma noção de qual é o valor estabelecido naquele nicho que você está querendo operar. E a partir disso, você vai construir o seu posicionamento. Não adianta você construir do nada você vai lá e joga um preço. As pessoas não estão acostumadas a isso. As pessoas estão acostumadas a ter uma noção para parear as suas escolhas. Elas precisam comparar as suas escolhas para que isso faça sentido na hora da compra. Quando ela for solicitar a sua proposta, ela vai solicitar a sua, do fulaninho, da fulaninha, da outra empresa. E quando ela for comparar, ela precisa ela vai analisar os trabalhos e os valores. Se nada disso fizer sentido para ela, se o seu estiver muito fora, o seu vai ser o primeiro a ser descartado. Então é importante que ele tenha coerência com o público que você está querendo atingir. Então beleza, então agora a gente vai para a terceira dica. A terceira dica é: elabore uma proposta que seja funcional, mesmo que ela não seja linda. Tem muito fotógrafo que faz uma proposta linda, maravilhosa, nossa, investe maior tempão lá no Canvas, mas cara, se ela não for funcional, se ela não for pensada para que o cliente veja e consiga ali ter todas as informações que ele precisa e nada mais, não adianta a sua proposta ser linda. Ela precisa ser funcional. Como assim? Se você elaborar uma proposta com 6 possibilidades de pacotes, com 4 tipos de álbum, com ideia de contratar hora extra, sem hora extra, com fotógrafo extra, sem fotógrafo, colocar tudo isso numa mesma proposta, ele vai olhar a sua proposta e vai achar confuso. Você precisa adaptar a sua proposta à necessidade daquele grupo. Como assim? Existe uma coisa chamada paradoxo da escolha, que é quando você chega num lugar e você tem tantas escolhas, tantas possibilidades, que você não sabe qual escolher. É mais ou menos assim que eu me sinto quando eu vou num lugar que vende suco. Cara, tem suco de tudo, tem suco de graviola, suco de cacau, suco de morango, e eu sempre acabo pedindo suco de laranja. Tinha várias opções, eu sempre peço o tradicional, porque eram tantas escolhas que eu vou no óbvio, eu vou no tradicional, eu vou naquele que eu sei que não vai errar. Então pense agora no seu cliente. Quando ele vai pegar a sua proposta e se tem lá 7, 8 opções, às vezes ele não vai ter nem a vontade de ler a sua proposta até o final, vai achar muito confuso, vai perder o interesse, vai se distrair. Ou ele vai olhar e vai ver assim, cara, calma aí, acho que essa aqui é a mais óbvia, né? Ele não vai assimilar como você assimila todas as nuances entre uma proposta e outra. Por isso que a maioria dos fotógrafos se concentram em 2 opções, 3, 4 no máximo. Claro que tem vários pontos fora da curva, mas quando você está começando é importante que você tenha uma proposta objetiva, funcional. Agora que a gente já falou desses 3 pontos, eu tenho uma pergunta para te fazer. Isso faz sentido para você? Você que ouviu essas 3 dicas, uma falando sobre elaborar uma proposta que seja funcional, que não deixe o seu cliente perdido, mas que ele tenha facilidade para te contratar. Outra que é preciso que você faça pesquisa de mercado para que você consiga posicionar melhor o seu preço. E a outra falando sobre portfólio, que ele não precisa ser perfeito, mas precisa refletir aquilo que você é capaz de fazer melhor agora. Então, beleza. Já que você ouviu isso e está achando que faz sentido e quer aplicar isso agora, a gente tem alguns passos. O primeiro passo é o seguinte: você já tem um Instagram que reflita esse posicionamento que você quer que as pessoas enxerguem em você? Porque não adianta nada esse posicionamento, eu quero que as pessoas me enxerguem como um fotógrafo de casamento. Se isso só existe dentro de você, você precisa colocar isso para fora. E como? No seu Instagram, por exemplo. Se você tem lá um Instagram, começa a postar as fotos do seu portfólio lá. Invista tempo nas legendas. Conte histórias. As pessoas se interessam por isso. Coloque lá
o que você acha, o que você viveu naquele momento que você fotografou aquela foto. Isso faz toda a diferença. Não simplesmente coloca lá, foto linda dos noivos lindos, coraçãozinho, hashtag fotografia de casamento. Não faz isso. Coloca lá o que você viveu naquele momento, que só você poderia ter acesso. Isso vai fazer muita diferença na hora que as pessoas forem ver. Vão ver que você é uma pessoa atenciosa, vão ver que é uma pessoa que observa bem. Então, para uma pessoa que conta histórias, que é a nossa função como fotógrafo, isso vai fazer diferença. Segundo passo é o seguinte, o seu equipamento ele é adequado ao início do trabalho. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Tem muita gente que, construiu o portfólio na escola de fotografia e às vezes não tinha ainda o seu próprio equipamento, utilizou o equipamento da escola de fotografia ou fez um curso online e aí foi vendo ali umas dicas de comprar equipamento, mas ainda não teve coragem de comprar o seu próprio equipamento. Tá ali com uma câmerazinha que não vai resolver nada, mas está falando, não, eu vou esperar um pouquinho para comprar. Vou falar rapidinho sobre equipamento. Você não precisa gastar tubos de dinheiro no início da sua empreitada como fotógrafo. E vai por mim, a fotografia é uma área que te faz gastar muito dinheiro. São muitas lentes, flashes, câmeras que você vive atualizando e tem que fazer manutenção, tem que guardar no lugar certo. Enfim, cartões de memória, cara, a lista é muito grande. Então você não precisa investir nisso agora. Você precisa de capital para poder investir na sua empresa. Você não precisa tirar um monte de dinheiro próprio para fazer isso agora. O que você precisa? Você precisa do básico. Você precisa da sua câmera, aquela lente que veio com a sua câmera, você precisa de um flash básico que te atenda, você precisa de um cartão de memória básico que vai te ajudar a fotografar, que não vai te deixar na mão. Esses equipamentos, eles não podem te deixar na mão, mas eles não precisam ser os equipamentos top do mercado. Você ainda não é um profissional que tenha esse tipo de exigência, então vai devagar, não se exige tanto nesse nível. Você precisa investir quando você tiver capital nessa empresa. Então espere um pouco, tire o máximo do equipamento que você tem agora. Então pense o seguinte, o equipamento que você já tem, você que já tem alguma coisa, você conseguiria fotografar, se você quer ser um fotógrafo de evento, você conseguiria fotografar um evento à noite? Você conseguiria fotografar um evento de dia? Você conseguiria fotografar um evento que tivesse cenas muito rápidas, cenas muito lentas? Você conseguiria fotografar um evento que durasse o dia inteiro e você precisasse armazenar essas fotos no cartão de memória? Se você for um fotógrafo de eventos. Mas se você for um fotógrafo de festa infantil, por exemplo, você tem uma lente, aí a sua lente é adequada para fotografar a festa infantil, ela é aberta o suficiente, você consegue ali fotografar todos os momentos da festa infantil, você tem um flash que vai resolver ali na hora do parabéns, ou uma hora que precisa fazer alguns retratos. Você pode estar se respondendo isso agora. Bruno, quanta pergunta, eu não sei se eu tenho tudo isso. Pois é, você só vai saber se você fizer. Então é imprescindível que você se arrisque. Pegue as pessoas que você conhece que vão produzir eventos parecidos com aqueles que você quer começar a ser pago para fazer. Por exemplo, pessoas que vão fazer um casamento mais simples, que vão se casar, ou que vão fazer uma festa infantil, ou que estão organizando um evento. Peça essas pessoas para ir fotografar. Pegue o equipamento que você tem e vai lá fotografar. Mas já tem um fotógrafo. Poxa, pergunta se não pode fotografar de longe, só para você ver se você consegue fazer algumas fotos sem atrapalhar o trabalho daquele primeiro fotógrafo, porque aquele fotógrafo ali, ele está ganhando para fazer aquilo, a gente não pode atrapalhar também. Mas tente fazer alguma coisa, tente ver se o seu equipamento corresponde a essas expectativas de um nível básico, cara, para você sentir confiança, para você não poder falar assim depois, não fiz porque o meu equipamento não era suficiente, sabe? Esse tipo de coisa. Beleza, correspondeu? Mas se eu tivesse tal coisa seria melhor. Calma, não compra agora, não investe agora. Pega o que você tem e vai à luta, vai em frente. Esse é o segundo passo, investir no equipamento ou pegar o seu equipamento, deixar ele de uma forma adequada para começar a trabalhar. E uma outra coisa que pouca gente fala, eu vejo pouca gente falando disso, mas mesmo quando você está começando, é imprescindível que você tenha um contrato de trabalho.
Quando você for fotografar os seus primeiros trabalhos, evite fotografar um trabalho a partir de um acordo que você fez de boca. Eu vou fotografar, custa tanto. Tá legal, então eu te pago e você vem fotografar. Eu te pago no final da festa. Não faz isso. Isso pode ser uma tremenda de uma furada. Tente, desde o início, profissionalizar o seu negócio. Crie um contrato, mesmo que ele seja muito simples, mesmo que ele seja o básico. Coloque ali os prazos que você se dispõe a entregar, coloque ali o que vai acontecer se você não entregar naquele prazo, coloque ali qual é o valor que o cliente precisa te pagar, qual é a data, o que vai acontecer se ele não te pagar naquela data. São itens que estão presentes em qualquer contrato. E aí você coloca tudo que você vai entregar, nas datas que você vai entregar, você firma ali com os dados de cada um, assina. Se você puder, se você tiver oportunidade, o ideal é que você leve esse contrato para algum advogado avaliar, para algum advogado revisar, às vezes ver se consegue adicionar alguma cláusula. É interessante também que nesse início que você está fotografando para portfólio, você adicione uma cláusula permitindo que você publique essas imagens, que essas imagens façam parte do seu acervo pessoal, que essas imagens façam parte do seu acervo como empresa, para que depois a pessoa não fique sem entender por que você está fazendo aquilo com aquelas fotos, que você está publicando no seu Facebook, no seu Instagram. Tudo bem que se uma pessoa pedir muito, poxa, essa foto aqui eu gostaria que não publicasse, é de bom tom que você evite publicar essa foto. É importante que você tenha um contrato que mostre a pessoa que você pretende fazer algumas coisas com aquelas fotos, para que ela já se prepare também, para que ela entenda que aquelas fotos ali podem sim ser publicadas em redes sociais, podem sim ser impressas e tudo mais. Ela já fica mais tranquila fazendo isso. Então é importante que você coloque alguns dados no contrato e, se puder, levar para alguém revisar, vai ser excelente. Mas agora eu tenho um recado para você que ouviu até agora e pensou assim: cara, eu tenho um contrato, eu já elaborei um contrato, eu tenho um equipamento muito bom, então o equipamento é adequado, minha proposta está super funcional, eu consigo ali encontrar os valores, tudo certinho, meu portfólio já está ok, tá adequado, eu consegui fazer um valor, consegui colocar ali um preço que está dentro do mercado do nicho que eu quero atuar aqui na minha cidade. Mas eu ainda não tô cobrando para fotografar. Se você chegou nesse nível, talvez esse medo esteja paralisando você. E se você ficar com medo, não adianta, você não vai sair do lugar. Você vai precisar dar o seu primeiro passo. Então comece a publicar as fotos no seu Instagram, comece a publicar as fotos no seu Facebook, comece a divulgar o seu trabalho para os seus amigos, para que eles também te vejam como uma pessoa, como um profissional daquela área e não simplesmente alguém que está estudando ainda para desempenhar no futuro a função de fotógrafo, beleza? E aí, essas dicas fazem sentido para você? Espero que elas tenham te ajudado. Espero que hoje você saia daqui com mais coragem e um direcionamento melhor, mais claro daquilo que você precisa fazer para finalmente começar a cobrar pelos seus trabalhos, beleza? Então, se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários ou coloca lá no meu Instagram, que eu vou ter o maior prazer em responder. Te vejo no próximo, muito obrigado e valeu!